Então vamos lá. Só falando um pouquinho aí sobre João, acho que é importante, né, a gente falar um pouquinho. O Evangelho de João, ele é o fragmento bíblico, a parte bíblica que é mais divulgada no mundo. É o livro mais divulgado no mundo, é o livro de João. Não sei se vocês sabiam disso. Justamente porque ele fala sobre esse Jesus divino, esse Jesus Salvador. Então, quando uma pessoa aceita Jesus, quando chega um novo convertido, né? Às vezes pergunta assim, já aconteceu muito isso. Eu já trabalhei também com salas de novos convertidos. E o que a gente recomenda? Qual é o primeiro livro para ler? É Apocalipse? É Gênesis. A pessoa às vezes quer ler lá de Gênesis, né? Não vai entender nada. Então você recomenda o quê? Leia o livro de João, porque vai apresentar Jesus como Salvador, é isso, como Redentor. É um livro que foi escrito para todos os povos. É um livro mais fácil de se entender, tá bom? Então esse livro, ele foi escrito para vários idiomas, já passam de 8 bilhões de exemplares. O livro mais divulgado, o fragmento da Bíblia mais divulgado é o livro de João, tá bom? João escreveu este livro, quando João escreveu, foi no final do primeiro século. Final do primeiro século. Quando ele escreveu, todos os outros apóstolos já haviam morrido. Pelo viés do martírio, né? Todos eles foram martirizados. Todos eles. Um foi decapitado, outro foi pendurado na cruz, Pedro foi pendurado de cabeça para baixo. É isso? Então, todos os outros apóstolos já haviam morrido quando João escreveu a carta de João. Bom? Ele escreveu no final do primeiro século, né? E quando ele escreveu esse evangelho, os outros evangelhos sinóticos, que é semelhante, né? Mateus, Marcos e Lucas já haviam sido escritos, e eles já circulavam nas outras igrejas, porque foi 20 anos depois. Foi 20 anos depois que os outros evangelhos foram escritos que João escreveu o evangelho de João. Tá? Então só havia ele. João foi o único apóstolo que não sofreu martírio. Foi o apóstolo do amor. Eu fico me perguntando, né? Isso é conjectura minha, né? Não é uma doutrina, não é nada disso. Mas eu fico me perguntando, questionando, por que João foi o único que não sofreu martírio, né? Não foi martirizado. Ele era considerado o apóstolo do amor. Talvez foi uma semeadura, ele amou tanto, ele teve tanta misericórdia que ele alcançou a misericórdia. Quem sabe? Foi isso, né? Então isso aí é algo assim que eu fico pensando. Foi o único que não foi decapitado, não sofreu martírio e foi o último dos apóstolos. Ok? Então, só, por que João escreveu esse evangelho? João escreveu este evangelho justamente porque estava entrando uma heresia muito perniciosa na igreja, que é o gnosticismo, né? E essa heresia foi um ataque frontal, né, pesado aí da parte de Satanás para tentar destruir a genuidade da palavra de Deus. Okay? Então, João, quando ele vê isso daí, que a igreja já estava sendo devastada por essa heresia, do gnosticismo, nós temos estudado muito sobre isso, mas nós vamos falar hoje de novo para reforçar, né? Aprendizagem é isso aí, é ensino, você tem que implicar ele, você tem que repetir para ele fortalecer na sua mente, para você aprender, né? A repetição, a neurociência fala que a repetição é a base do ensino, então vamos repetir, ok? Então o gnosticismo estava entrando na igreja. O que era o gnosticismo? Era uma espécie de junção, um casamento espúrio aí entre a fé judaica e a filosofia grega. Então estava juntando aí o judaísmo, a fé judaica com aquela filosofia grega daqueles povos em volta. Estavam juntando e fizeram uma mistura. Você pensa bem, a mistura do judaísmo, né, cristianismo com heresias helênicas ali, daquele povo que estava em volta. É como se a gente, por exemplo, tivesse aqui, nós somos cristãos, mas como se a gente, por exemplo, aceitasse algumas práticas mundanas. É isso aí que estava acontecendo. O judaísmo, eles estavam aceitando algumas práticas não cristãs, né, que estava assolando a igreja. Então, o objetivo desta carta que João escreveu foi apontar Jesus como
Filho de Deus, e não um filho criado, como pregava o gnosticismo, o arianismo, né? Hoje nós estamos falando sobre o arianismo. Então, Jesus ele foi um ser gerado, mas ele já era pré-existente. Ele simplesmente, em algum momento, ele foi gerado. Ele entrou dentro do ventre, mas não significa que ele não existia. Ele já existia, porque nós lemos, a Ludmila leu ali 2 textos, né? Que são esses 2 textos aqui, ó. João 5:26 e João 8:58, que fala sobre a autoexistência de Jesus. Jesus nunca foi criado. O que a Bíblia fala? Jesus ele é o Pai da eternidade, príncipe da paz. O que é eternidade? Quem poderia falar eternidade? Não tem começo nem fim. É ausência de tempo. Ausência de marcos, tempos, né? Nosso tempo é o cronos. O cronológico, né? É o tempo que você olha no relógio ali e você cronometra. Mas o tempo de Deus é o kairos. É diferente do nosso. Isso. O kairos de Deus, é o tempo de Deus, é a eternidade de Deus. E aí, tentando falar um pouquinho sobre essa eternidade, se eu tirar aqui do nosso tempo, imagina que vamos pensar em 1000 anos, milênio. Se eu tirar um ano, vai ser milênio? Não. Vai ser 999. Porque eu estou no tempo Cronos, né? Agora vamos falar um pouquinho do Kairos de Deus. Vamos falar da eternidade, que é a ausência, né? Sem princípio, sem fim, ausência de tempo, ausência de marcos. Se eu tirar aí da eternidade 1 milhão de anos, a eternidade deixou de ser eternidade? Não. Porque eternidade é algo eterno. Nós não conseguimos ter muita dimensão disso aí, porque nosso tempo, a nossa forma de habitar, né? A nossa forma de cronometrar não é o Kairos. Nós estamos limitados ao tempo. Às vezes quando Deus quer falar com a gente também, né? Aí a gente acha que Deus falou hoje, amanhã já vai se cumprir, né? Que o nosso tempo é totalmente diferente do tempo de Deus, né? Às vezes Deus fala com a gente de uma promessa, né? Aí a gente agarra naquela, não, vai ser amanhã, vai ser depois da manhã, né? Mas é o tempo de Deus, né? Ele que sabe todas as coisas. É diferente do nosso. Tanto é que a profecia messiânica foi, né, por Isaías, olha quantos anos foi prometido Messias. É isso? Quantos anos demorou para se cumprir isso? Verdade? O pastor pregou esses dias, foi domingo, né, sobre a igreja de Corinto, e aguardava a volta de Jesus para aquela geração. Começaram a vender suas propriedades, começaram a largar os seus empregos. Quando você vê a história da igreja, você vê isso. Porque eles estavam esperando Jesus para aquela hora. Jesus havia falado que iria voltar. Não é isso? Mas essa promessa até hoje nós estamos aguardando firmemente, porque nós sabemos que Jesus vai voltar. Eu tenho certeza da volta de Jesus. Tenho certeza. A minha fé inabalável me garante isso. A fé é a firme certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. Eu não preciso de ver para quê? Eu sei que Jesus vai voltar. É isso? Então, muitas vezes o Senhor promete algo, mas não é para aquela hora, né? Como a Elisandra falou aí. Tá bom? Então, gente, voltando aqui, João escreveu esta carta justamente para refutar, para combater esta heresia que estava entrando na igreja de forma muito avassaladora. As pessoas estavam começando a colocar um esboço doutrinário, um arcabouço doutrinário, que Jesus havia sido criado. Pensa bem se isso tivesse entrado como um dogma, se tivesse sido sistematizado. Que horror seria! Aí Jesus não seria Deus. Logo, quem morreu pelos nossos pecados não teria habilidade, né, jurídica para nos salvar. E somente um Redentor perfeito, um Cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado, poderia morrer por nós. Um homem, assim como por um homem o pecado entrou no mundo, assim também por um homem o pecado saiu do mundo, mas não um homem pecador, um homem no qual não havia pecado.